Analogia do Álvaro. Ficar forte ali nas matérias básicas e depois só ajustar no final ali, Exato. vai vir uma pancada de... Mas isso é importante. Então, uma pessoa que tá do zero, ela não sabe o que é TRT, TRE, não sabe TJ, não sabe nada. Então, a base é português, informática e raciocínio lógico, Isso. direito constitucional e direito administrativo. Tem mais alguma? Administrativo seria a base principal. Essas 5, se ele não sabe pra onde ele vai, mas Isso. quer tribunal, Começa foca por nessas essas daí. 5. E aí depois você vai especializando. Se você quer TRT, que é Tribunal do Trabalho, acrescenta trabalho e processo trabalho. Sim. TRE, direito eleitoral. Aí penal e processo penal em alguns casos, né? Vai depender do cargo. Vai pra TJ, penal e processo penal. Isso que eu ia perguntar agora, na Justiça Federal não cai muito penal e processo penal? Na Justiça Federal também, só que aí tem em alguns cargos tributário, previdenciário. Sim. Então, assim, você faz ajustes de tempo no seu planejamento e inclui essas disciplinas. Mas essas 5 principais Tem que estar dominada. tem que estar dominada. Alguns tribunais não caem informática, então eles ficam revezando. Às vezes cai informática, às vezes não cai, Nossa. mas na base ali, quase todos caem. Você começou já pensando em TRT ou você veio... Nada. Fala do seu começo. Por que concurso público pra você? Vamos lá. Sou formada em Direito, né? E eu me lembro que quando chegou ali perto do final da faculdade, como quase todo estudante de Direito, eu falei, meu Deus, E o que agora? eu vou fazer na minha vida? Porque eu não tinha jeito para advogar. Eu não tinha jeito, não tinha paciência, não tinha, sabe? E eu lembro que eu pensava assim, eu falei, gente, eu queria uma coisa que me pagasse um valorzinho ali por mês pra eu poder fazer minhas parcelinhas, minha Garantido. blusinha, comprar umas coisinhas e tal, e começar a vida. Escritório de advocacia, você tem que montar. Eu não queria ir para um escritório de alguém que já estava ali, né? Ser funcionária em um outro escritório. Então, eu optei por não advogar. E eu lembro, assim, eu lembro até hoje. Eu tinha terminado, tinha acabado minha formatura. Meus pais estavam na varanda. A gente morava numa casa que tinha 2 andares. Aí meus pais estavam na varanda, conversando e blá, blá, blá. Aquela coisa animada. Eles sempre gostaram de ficar conversando em casa e ouvindo música, né? E aí eu cheguei, papi, mami. Eu chamo eles assim até hoje. É o seguinte, eu me formei agora, não tenho dinheiro, não tenho emprego, tô pensando em estudar para concurso, o que vocês acham? Mas assim, queria falar assim, vocês conseguem manter ali um pouquinho? Aguenta mais um tempo. Vocês aguentam mais um tempo? Quanto tempo? De eterno, vai saber quando que eu vou passar. Até passar. Até passar. E meus pais são professores, então assim, a renda não era, meu Deus, altíssima, né? Professor de escola pública e tal. Não era igual o Diego, assim. Não era ainda nesse nível, quase nesse nível. Enfim, aí eles falaram, não, o que você quiser, porque não vou obrigar, pelo menos na minha casa, graças a Deus, foi assim, né? Não, você vai estudar? Você vai se comprometer? Então, até quando você precisar. Você é uma pessoa, você foi comprometida? Sempre fui comprometida, Estágio sempre. você não fez na área, assim, de advogado e tal? essas paradas? Fiz na época da faculdade, e sabe quanto é que eu ganhava? R$50 por semana. Pô, mas você trabalha escravo? Trabalho escravo. Então isso me deu um pouco de aflição. queria advogar. Porque o advogado dos outros, né, advogado? Agora eu sou formado, é quanto? 100 por semana. Ganho mais que você. Caramba. Aí deu um trauma. Deu trauma. E eu cheguei a estagiar também em órgãos públicos, mas até pra isso você precisa fazer uma prova. Eu tinha um concurso de estágio. Eu né? fiz isso, é Você fez, verdade. né? Eu lembro que eu fiz pra Justiça Federal, Ministério Público, eu fiquei um tempão no Ministério Público da Bahia também. Acho que foi o melhor lugar, assim, que eu estagiei. E tive outros estágios, assim, mas... Sabe, eu lembro que eu adorava o Ministério Público, mas eu saí de lá sabendo que eu não queria... Não queria Volta pra lá. Não queria aquela área penal, É por causa do crime mesmo. por causa disso, isso eu não queria. Eu fiz defensoria pública. Mas o meu... É que assim, o crime é um divisor de águas. Sim. Ou você se apaixona, Exato. ou você cria uma rede... Não tinha como, e eu ainda morava numa cidade pequena, gente. Não Todo dava mundo pra... pra saber quem você era. Todo mundo sabia. Ah, eu fiz sua denúncia lá. Não dava. E aí eu falei, não, vou pra concurso público. Com meus pais e tal, então a gente comprou isso. Mas eu não sabia, não foi uma coisa que... Eu tive colegas na faculdade que hoje, inclusive se você estiver aí começando, né, tá na faculdade, e colegas que já tinham todo esse conhecimento, que já tinham decidido que às vezes nem iam pra faculdade porque estavam estudando já pra concurso. Alguns foram aprovados durante a faculdade, tiveram que adiantar a colação de grau. E eu, como diz uma música, dando milho aos pombos na praça. Assim, pensando
Você acordou pra vida quando acabou a faculdade. Quando acabou a faculdade. Mas a realidade dela é a realidade da maioria das pessoas. Da maioria. E não só em direito, em tudo, pô. Sim. Eu fiz engenharia há 5 anos, sabe? Nunca entrei numa fábrica. Nunca passei uma entrevista. Pois é, e eu fiquei, gente, eu vou fazer o quê? Por que eu não pensei antes? Fiquei super arrependida, chateada comigo mesmo. Por que eu não pensei antes? No que eu ia fazer depois? E meus colegas, vários já, tinha um, eu lembro dele, já era GU. Nossa, Imagina, teve que adiantar a posse, ou adiantar a colação de grau, alguma coisa assim. Caramba. Então, e eu, né, enfim, falei, bom, sou uma pessoa normal, na média, vamos lá. E aí, olhando para tudo que existia na área jurídica, para tudo que existia de curso, eu pensei, bom, não quero área criminal, fato. Não sei nada de tributário. Nossa. Aí eu fui por exclusão. Foi tirando. E eu gostava mesmo de trabalho, processo de trabalho. Então, foi uma das principais matérias, assim, da faculdade, que eu realmente me identifiquei. Falei, não, então eu vou para essa área. E eu pensei o que eu poderia fazer ali. Como quase todo estudante de direito, você pensa, quero ser juiz, quero ser procurador, promotor, ministro do STF. Ministro do STF, que você pensa, né? Segundo seu pai e sua mãe, é o que você vai ser, né? Sua avó. Já falaram pra família inteira, agora se vira aí. E aí eu pensei, falei, bom, pra magistratura eu precisaria de 3 anos da prática jurídica, né, pra conseguir. Falei, então eu vou procurar algum cargo que me mantenha ali nesses 3 anos, porque na minha cabeça eu também ia passar rapidinho pra juiz. São só 3 anos. São só 3 anos. E aí eu lembrei dos meus colegas, né, dos estágios, que eram servidores, analista e técnico. Eu falei, eu vou fazer pra analista e técnico do TRT, então. Ok. E aí eu tive o primeiro grande erro, porque eu fui pegar as provas e não tinha, na época, tava com pouco concurso, TRT. Realmente os concursos aconteciam a cada 4 anos. Então os últimos concursos que era da banca FCC no padrão antigo. Aquele padrão que realmente era um pouco mais fácil, né, do que a gente conhece hoje. Então eu fui pegando as provas mais antigas. Foi se iludindo. Gente, isso aqui tá no Tô papo. voando. Tô voando. É meu. Eu sempre fui boa aluna, sempre fui estudiosa. Não vai ter problema comigo dessa vez. E pronto. E aí fui fazer minha primeira prova de TRT. Classificação 3.000 e pouco. E a prova tava fácil. Não foi uma prova difícil.